Olá, pessoal! Começa agora o nosso 12º episódio do programa Olhares Juvenis, essa incrível parceria que vem acontecendo entre o Departamento Nacional de Escola Dominical e a Confederação Metodista de Juvenis. Você já sabe que a gente está conversando sobre essa revista da Flâmula Juvenil chamada Crescer, sobre fé, maturidade e relacionamentos, lançada agora no primeiro semestre de 2021 e que você pode adquirir pelo site angulareditora.com.br. Não perde essa possibilidade. E a gente segue o nosso bate-papo, né? Hoje o tema da lição é sobre Davi e Absalão e como a falta de diálogo matou a relação desse pai com esse filho. E para essa conversa eu tenho duas meninas incríveis aqui e eu quero dar as boas-vindas a Sofia Della Torre. Sofia é lá da 2ª região, né, Sofia? Ela está na 2ª região, né, Sofia? Ela é vice-presidente da Confederação Metodista de Juvenis. Sofia, querida, um prazer estar aqui com você. Eu já conheço a Sofia, a gente já se encontrou por aí na vida, e agora poder estar aqui partilhando, batendo esse papo com você, para mim, me deixa muito feliz esse tempo, viu? Então, vou te dar espaço para você dar oi para a galera. Gente, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, pastora e Escola Dominical, pelo convite. Estou muito feliz, espero que esse seja um momento que a gente possa aprender e crescer juntos, né? Isso aí. E para se juntar a nós, eu quero, assim, com muita alegria também, convidar a Maria Clara. Maria Clara é de Santo Antônio da Platina, 6ª região, e ela é a vice-presidente da Federação Metodista de Juvenis da 6ª. Ei, Maria, que bom te ter aqui, viu? Dá um oi para a galera. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer. Estou aqui, fiquei muito feliz com o convite, espero que seja uma bênção esse tempo, e é isso aí. É isso aí, meninas, é isso aí mesmo, e a gente está aqui para conversar de um texto e de uma situação um pouco complexa, não é verdade? Mas eu tenho certeza que esse papo vai ser um papo muito rico. Então, gente, a gente não tem o costume de ler o texto bíblico, né? Enquanto a gente grava, mas eu quero convidar você a ler essa história. A gente reservou um trechinho dessa história, porque essa história é muito maior, mas o texto bíblico que dá embasamento à nossa conversa aqui se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 14, dos versos 21 até o verso 24. E aí eu queria perguntar para Maria, quando você lê o texto bíblico, assim, eu sei que você leu para além, né, desse texto de 2 Samuel 14, assim, o que você destaca nesse trechinho que a lição separou para ajudar a nossa reflexão? A história eu achei muito interessante, principalmente a questão de que Davi, ele deu um passo, né? Ele deu um passo de conseguir perdoar, porque ele chegou em Joabe e falou, não, tudo bem, então se você conseguiu me convencer de trazer Absalão novamente, então ele deu esse primeiro passo. Só que no momento que ele poderia ter já aproveitado esse espaço que ele deu, ele acabou meio que retrocedendo, porque, né, ele falou que ele não queria ver, que ele não queria que Absalão continuasse na casa dele, não viesse na frente do rei. Então, eu vejo que foi um erro muito... Ao mesmo tempo que ele teve um acerto, ele teve um erro muito grande, porque ele poderia ter resolvido naquele momento. Se ele tivesse resolvido, provavelmente teria mudado toda a história de Absalão e de Davi como pai e filho. É verdade, Maria, porque ele até começou bem, né? E às vezes na vida da gente, a gente até começa bem, mas a gente não continua, né? A gente para no meio do caminho. E eu acho que não lembro se eu comentei no início, assim, mas o que acontece? O Absalão, ele quer vingar a irmã dele, né? E acaba matando quem violentou, matando o irmão dele, que é o Amnon também, né? E aí o Davi e Absalão acabam brigando por causa disso. Ou seja, é uma briga de família generalizada. Quem nunca viveu essa experiência de ter confusão dentro de casa, né? Atire a primeira pedra. Infelizmente, isso é algo que todo mundo vivencia. E aí, Sofia, eu queria te fazer uma pergunta, assim,
como é que você acha, o que você acha, assim, qual é a importância do diálogo? A gente olha na história deles que a ausência do diálogo foi terrível, né? E, assim, qual é a importância do diálogo para a gente manter uma relação saudável? E quais são os perigos, né? Pensando na nossa existência hoje, quais são os perigos de uma relação sem diálogo? Eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção foi que eles ficaram depois 2 anos sem conversar, sem saber direito o que tinha acontecido também. Em uma parte do texto, eles falam que ninguém conversou com ninguém. Ninguém conversou com a irmã que tinha sido violentada, ninguém conversou com o irmão que tinha violentado ela. Então, assim, foi uma falta de diálogo generalizada. E a gente vê como isso impactou na relação de todo mundo e acabou destruindo uma família. E é muitas vezes o que acontece, né? Muitas vezes a gente deixa de ter diálogos muito importantes que acabam separando pessoas e acabam separando muitas vezes não presencialmente, mas acaba as pessoas se distanciando e criando uma barreira muito mais difícil de ultrapassar do que a distância em si. Mas, Maria, o que você acha, assim? Tudo bem, o diálogo ele é fundamental, só que a gente precisa ter cuidado, porque às vezes até tem diálogo, mas esse diálogo, né, pode acabar gerando mais confusão ainda. Então, a pergunta que a gente tinha separado aqui, o que é fundamental para que um diálogo não se transforme em confusão? Assim, olhando para o texto da lição, o que você destaca sobre isso? Eu vejo que uma das principais coisas que nos fazem gerar confusão é que nós queremos que as pessoas adivinhem aquilo que a gente está sentindo. Então, ao invés de eu chegar e falar aquilo que realmente está acontecendo, eu quero que as pessoas simplesmente adivinhem. E é preciso aprender, a gente se esforçar para se expressar de uma forma que não atinja a outra pessoa, não atinja de uma forma ruim, que não machuque alguma outra pessoa, e também entender aquilo que ela sentiu, porque quando a gente entende tanto o meu lado quanto o lado da pessoa, a gente descobre que, na verdade, a gente não estava tão certo assim, e descobre também que a pessoa também talvez não estava tão errada assim. Então, eu coloquei até aqui uma expressão que é escolher as suas lutas, que é no sentido assim, será que vale a pena mesmo eu me estressar por causa disso, eu gastar meu tempo brigando por causa disso, sendo que eu posso sentar, conversar, perguntar o que aconteceu, ao invés de simplesmente gerar uma confusão, gerar uma intriga que não vai, na verdade, não vai gerar nada, só vai gerar mais contenda e não vai ajudar em nada no relacionamento. Nossa, Sofia, o que você acha disso também? Muito legal isso que a Maria traz, essa coisa da gente escolher, né? Qual é a briga que a gente vai querer brigar, né? E eu não sei, você quer trazer alguma reflexão, Sofia, sobre isso, que veio aí no seu coração, na sua cabeça? Sim, eu também estava pensando muito sobre a empatia. Na hora que você vai conversar ali com a pessoa, aquela coisa de você não sabe o que ela está sentindo, você não sabe muitas vezes também tudo que aquela conversa gerou no coração daquela pessoa. Então, a empatia, o cuidado na hora do que você vai falar, na hora do que você... Muitas vezes não necessariamente o que você falou, mas o que a pessoa entendeu, sabe? Esse cuidado a mais, assim, que a gente precisa ter na hora de conversar mesmo, né? Isso é muito interessante, assim, né? A distância entre o que a gente fala e o que a outra pessoa entende, né? Então, meninas, a gente está quase caminhando para o final da nossa conversa, né? Nessa dimensão de ter cuidado para que um diálogo não se transforme em confusão, a revista traz 6 dicas para isso. Falar sem gritar sobre aquilo que nos ofendeu, falar no momento certo, saber escutar a dor da outra pessoa, reconhecer que errou e pedir perdão por isso, fazer tudo para construir a paz e orar sem cessar. Maria, qual ou quais dessas são as mais difíceis para você? Eu coloquei aqui, pastor, eu coloquei a 1 e a 4, mas a 1 não é exatamente falar gritando, mas no sentido de falar muitas vezes aquilo que eu estou sentindo no momento. Se eu penso uma coisa que na verdade nem é verdade sobre aquela pessoa e acaba falando na intenção de machucar do meu coração, mas no momento sem pensar fala isso. E a 4 pela essa questão de reconhecer até ok, mas é a hora de pedir perdão
já preciso de ajuda do Espírito Santo para me convencer a ir lá e falar e não me sentir mal por aquela situação e pedir perdão sem medo, com bastante coragem. E você, Sofia, qual desses pontos levantados pela revista são mais difíceis para você? Eu acho que a 2, que é falar no momento certo, muitas vezes a gente não consegue se controlar e tá naquele momento em que a gente tá falando o que tá pensando e a gente fala coisas, né, sem querer, fala coisas que não deveria falar, que vão machucar a pessoa. Então, acho que ter esse clique, assim, de saber qual é o momento certo para você falar, saber que, nesse momento agora eu realmente não posso falar, é melhor a gente não conversar, é melhor a gente se separar, ficar cada um no seu canto, respira um pouco, né, recupera as forças e aí depois a gente volta para uma conversa mais saudável, para uma conversa mais na paz, no mesmo tom, porque aí eu acho que muitas vezes quando a gente não fala no momento certo, a gente acaba gritando, a gente acaba se exaltando, né, e levando para a dica 1, né? Então, acho que esse é um lugar muito importante, assim. E também a 5, que é fazer de tudo para construir a paz no lar. Às vezes, assim, a gente já tá tão saco cheio de tudo que tá acontecendo, tá tão cansado já com tudo que tá acontecendo, que a gente acaba desistindo, né? A gente vai se desmotivando. Mas é aí que a gente precisa ligar aquele gás de novo e continuar e batalhar, porque realmente, assim, principalmente no núcleo familiar, aquela ali é a sua família. E família é uma coisa assim que meu pai sempre fala: família você só tem uma. Então, lutar por ela, né? Nossa, meninas, que delícia esse papo. E a gente está caminhando para o final já, assim, pensando, Maria, na sua experiência, né, como juvenil, assim, que desafios essa lição traz para quem é juvenil? Eu acho que principalmente ter esse senso, assim, essa pegada de entender, como a Sofia falou, entender o momento certo, o que eu preciso falar, não só o momento que eu vou falar, mas o que eu vou falar, porque eu acho que o juvenil, ele é também, às vezes, muito intenso naquilo que ele vai falar. Então, nós temos que estar sempre cuidando da nossa língua, né? Que a Bíblia fala que a língua é extremamente fácil a gente pecar por causa da nossa língua. Então, nós precisamos tomar esse cuidado e também abrir mão daquela ira do momento, abrir mão daquele seu sentimento ali do momento, para que verdadeiramente a gente possa falar aquilo que a pessoa precisa escutar, no momento que ela precisar escutar. Olha, não gostei daquilo que você falou, não gostei da forma como você agiu, mas sem tacar pedra na pessoa, porque, como diz a Bíblia, nem Jesus fez isso, não julgou as nossas vidas, então nós precisamos tomar esse cuidado. E você, Sofia, que desafios você acha que essa lição traz para quem é juvenil? Eu acho que traz muito o desafio da gente aprender também a confiar e entregar totalmente essas coisas para Deus, sabe? A gente aprender a orar sem cessar sobre conflitos que surgem eventualmente na nossa casa, que é inclusive a dica 6, né? Que fala exatamente sobre isso, sobre orar sem cessar, entregar para Deus, saber confiar, né? E estar naquele lugar de vulnerabilidade para se deixar ser moldado por Deus, para você construir relacionamentos saudáveis e que não sejam relacionamentos que vão fazer mal tanto para você quanto para as pessoas que estão ao seu redor, né? Nossa, muito legal isso que você traz, né? A importância, assim. E é isso, gente, ninguém está livre de brigar, né? Mas a gente tem um modelo, né? Que é Jesus. Jesus é o nosso modelo de relacionamento, né? Então a gente vai sim agir na contramão da história, na contramão do que o senso comum diz para a gente fazer. Eu acho que é muito interessante, acho que foi a Sofia que falou, né? A gente não pode desistir da nossa família, a gente tem que investir. E eu quero terminar esse episódio falando um pouco sobre isso, assim. O porfim da nossa revista diz assim, ó: talvez Davi não tenha sido o pai ideal, e não foi mesmo, né? Assim como a gente nem sempre é o filho ou a filha ideal. Às vezes a gente critica mais as pessoas da nossa família, mas esquece de olhar para como a gente se comporta, né?
Isso porque as pessoas são falhas, são limitadas. O fato de termos as nossas limitações não significa que a gente tem que se prender a elas. Pelo contrário, o amor de Jesus por nós nos desafia a mudar, a transformar a nossa postura e a agir de forma que o nome do Senhor seja glorificado por meio das nossas atitudes. E aí, nesse processo todo, o diálogo é fundamental, né? O diálogo com Deus por meio da oração, mas também o diálogo com as pessoas da nossa família. Meninas, Felipe, põe essas meninas na tela para a gente dar tchau. Sofia, uma palavrinha rápida e depois Maria. Gente, foi um prazer estar aqui. E é isso aí, sabe? Vamos continuar todo mundo junto, e todos os juvenis estão aqui para se apoiar. A gente tem uma igreja muito conectada, muito junta. Então, a gente está aqui para realmente fazer essa conexão. Se você não está conseguindo lidar com esses problemas, todos nós estamos aqui para todos nós. Pessoal, como a Sol falou, não desistam da sua família, procurem sempre estar conversando, trocando ideia, aproveita esses momentos que nós temos junto, agora que nós ainda estamos em quarentena, aproveita os momentos que você tem junto com a sua família, porque isso é fundamental para o nosso relacionamento ser verdadeiro e ser verdadeiramente frutificado em Jesus. Então é isso, e estamos juntos. Tchau! A gente se vê por aí. Meninas, um beijo. Tchau. Tchau, um beijão.